Olá, trazer para vocês aqui hoje um método de você ter uma fruta produzindo bem rápido. Então, no caso aqui a nossa jabuticaba sabará. Mas o que acontece? Quando você vai plantar essa fruta da semente, essa fruta demora aí de 2 a 3 anos, dependendo de como ela está sendo tratada, para produzir. Influenciada pela parte de água, nutrientes, local de sombra e sol, tudo vai influenciar. Mas no caso da estaquia, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um galho daquela frutífera que já está produzindo, que no caso essa aqui, eu até deixei aqui, ó, ela tem uma jabuticaba que secou. Acho que aqui dá para ver melhor. Então tá aí a jabuticaba que secou. E você vai pegar, de preferência, uma estaca com essa grossura, certo? Aqui a minha tem quase 2 dedos de largura, né, em centímetro. Vamos ver quanto que ela dá em centímetro. Ela dá uns 2,5 centímetros, mais ou menos, quase 3 centímetros, ó, de largura, e eles complementam em torno aí de 50 centímetros, tá? Então, lá do comecinho dela até aqui, ó, mais ou menos 50 centímetros, não precisa ser exatamente, né? Essa aqui está dando em torno de 55 centímetros, mas ela pode ser essa média aí, até uns 50 centímetros, certo? Então, você escolheu a estaquia, ela tem que ter, a gente fala gema ou olhinho, o pessoal da roça aí diz olhinhos, né? Na realidade, é onde pode ter, pode brotar, certo? Nascer folhas, assim por diante, né? Então, tá ali, ó, essa estaquia está adequada. Primeiro passo, você tem que fazer um corte de preferência com uma serrinha, né, como essa que eu tenho aqui, para não danificar o tronco, porque às vezes esta alicate poda às vezes não vai cortar, porque a jabuticabeira é uma madeira dura. E você fazer o corte, o que acontece? Ele tem que ser na diagonal. Por quê? Para não reter água, certo? Então o primeiro passo é esse, a parte de cima. A parte de baixo a mesma coisa. Você vai fazer um corte na diagonal, mesma coisa, né? Vai também colocar ali, procurar uma tinta látex e passar para vedar, auxiliar, além dele estar na diagonal para não reter água e apodrecer, você vai fazer isso aqui, protegendo mais ainda para não pegar fungo e reter água para apodrecer a sua estaquia. Então tá, esse é o primeiro passo. Prosseguindo aqui, o próximo passo é você montar o local onde você vai plantar e também vai servir de estufa, para que não desidrate aí a tua estaquia. Então aqui no caso eu peguei algumas garrafas PETs e eu furei embaixo para poder drenar o líquido, né, para não apodrecer, certo? Então eu tenho aqui uma chavezinha de fenda com a ponta bem fininha e eu consigo fazer o furo tranquilo. Monto a minha estufa de forma que nessa garrafa aqui eu retiro a parte de cima e a parte de baixo
que vai servir de intermediário para mim unir, e deixo lá em cima a última com a ponta, retiro só a parte de baixo. Então tá aqui, tá montado a nossa estufa e o local onde eu vou plantar. O próximo passo é a gente escolher uma terra adequada. Uma estaquia precisa de ter facilitado o enraizamento. Então as raízes ali elas vêm bem fraquinha, bem molinha. Então a gente precisa de uma terra que facilite isso. E a gente vai utilizar, no caso, uma terra, a gente diz o barro, né? Aquela terra vermelha, bem sempre uma terra que facilite o crescimento. Depois eu vou mostrar para vocês, só um minutinho. Então tá aqui a terra vermelha que eu falei. E na verdade pode assinar aí como se barro fosse, né? Então o segredo tá você molhar bem, né? Deixar ele bem molhado para depois inserir aí a sua estaquia. Aí você vai inserir essa estaquia, deixar ela de forma mais centralizada. Isso, ó. Deixar ela de forma centralizada, certo? Essa água vai descer toda e aí você vai montar a tua estufa. É interessante você anotar o dia que foi feito. Vai ficar dessa forma aqui. Eu vou fechar completamente, vou encaixar. E por que tem que ter a estufa? Para que ela mantenha-se, ela precisa de muita umidade e não desidrate aqui a estaquia. E você ainda vai conseguir, quando começar a brotar, você vai conseguir ver quando ela brotar. Por cima é possível você fazer a rega, né? Eu gosto de regar por cima, mas tem algumas pessoas que acabam desencaixando. Eu não gosto de fazer isso porque às vezes pode mexer aqui a raiz e acabar aí prejudicando a tua muda, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra que eu já tenho aqui já feita. Então tá aqui, ó, Jabuticabeira Sabará. Na verdade aqui tem duas mudas, ó. Então fiz aqui essa outra que eu estou mostrando aqui, idêntica. Na verdade tem três mudas, né? Então, mas essa daqui, ela tem cerca aí de 30 dias mais ou menos. Olha que coisa linda que tá. Então pode fazer que dá certo. E logo logo você vai ter uma frutífera aí, jabuticaba com a fruta muito gostosa. Espero que tenham gostado. Compartilhem, entrem no canal. Fique com Deus.